na atenção do usuário, ligação 456. Agora aqui, eu já vou fazer a citação da questão do segundo item, que é a tarifa social. No cadastro, tem uma referência indicando que se a ligação tem tarifa social de água, de esgoto ou de verificação das pessoas. Cada SAMAI, de cada cadastro, o parâmetro é informado dentro dessa informação, dessa tabela de tarifa social, aonde você dá os percentuais de desconto, de abatimento. Se a pessoa, por exemplo, tem tarifa social que abate 40%, tem outra tarifa social que abate 60%. Então, cada SAMAI vai cadastrar os seus parâmetros num serviço próprio aqui, chamado tarifa social. Nesse caso aqui, não tem nenhuma cadastrada. Mas o sistema processa da seguinte forma: ele calcula a tarifa de água e aplica, no caso da ligação que tem a tarifa social, o percentual compatível àquelas parametrizações que foram feitas pelo SAMAI. E aí fica na fatura de água bem claro a tarifa de água e o valor do desconto da tarifa social, ou tarifa de esgoto. Na questão, por exemplo, das rotas, os roteiros de ligação, uma ligação como essa aqui, ela sempre vai estar identificada por numa determinada rota de leitura. Mas o fato dela estar na rota não quer dizer que ela vai ser lida pela sequência do número da ligação, ela vai ser lida na sequência pela posição de leitura, que é esse número 10 aqui. Isto fica num cadastro por rota de ligação. Se eu pegar, por exemplo, a rota número 5, onde nós temos aqui a posição de leitura. Aqui são ligações do lado direito que não estão no roteiro, e aqui são ligações do lado direito que estão no roteiro. Por exemplo, a ligação número 10, ela estaria aqui. É a 10ª leitura a ser feita. Então, toda vez que for gerado um arquivo, que for levado para o coletor, onde o leiturista vai lá para a rua coletar as leituras, ele vai seguir esta sequência aqui do roteiro, independente do número da ligação. Tanto que tem ligações aqui, ó, totalmente fora da numeração, mas que estão na posição do roteiro de leitura conforme o disposto pelo setor responsável em coletar as leituras. Tá? Então, esse roteiro, ele existe o roteiro de leitura e o roteiro de entrega. O roteiro de entrega poderia ser diferente do de leitura. Como, por exemplo, se você tem a leitura numa casa e a entrega em outra. Vamos uma situação específica para isso. O proprietário tem 4 imóveis que ele aluga, mas ele quer receber as contas na casa dele. Então, você tem 4 leituras que estão apontando para uma entrega em uma residência apenas. Seria uma forma. O normal, o mais usual, é que a rota, o roteiro de leitura seja o mesmo para entrega. Até porque está se entregando, se for entrega no portão. Funcionaria bem essa questão do roteiro de entrega quando a entrega era feita no escritório, ou seja, você preparava a leitura, levava para o escritório, digitava e aí mandava entregar. Hoje, isso já não acontece na maioria, porque as leituras, a maioria, são feitas no portão. Você emite e já entrega a fatura no momento em que você está coletando a leitura. Então, o roteiro de entrega, para isso, não tem finalidade nenhuma, né? No caso das leituras com emissão móvel, emissão local. Bom, com relação ao restante das outras opções aqui, por exemplo, nós temos aqui no sistema as emissões de segunda via de carnê, os lançamentos de restituição, as manutenções das rotas, das tabelas de serviços, carnês, por exemplo, no caso, por exemplo, de um parcelamento.
eventual operacional parcelamento. Existe a possibilidade do parcelamento de débitos. Neste caso aqui, por exemplo, ele já está perguntando se esta ligação que eu estou querendo fazer o parcelamento vai aderir ou não ao Refis. O Refis é um cadastro onde nós temos aqui os parâmetros do Refis cadastrados através de decreto e tudo mais que o município tenha, onde tem um prazo de validade, onde são aplicados os percentuais de desconto de multa e juro, de acordo com o número de parcelas que a pessoa optar. Então, nesse exemplo aqui, até 2 parcelas, ele vai abater 100% do juro e da multa. E assim como 50 parcelas, abate apenas 20%. E tem aqui a composição, a data de validade, o valor mínimo e também o limite de faturas devidas em atraso que entram no parcelamento. No caso aqui, é desde o início até 31/12/2021. Então, também é estabelecido esse limite, ou seja, não são todas as faturas que entram, são de acordo com o que o decreto determina. Então, essa parametrização aqui é feita de acordo com cada decreto de refis que for aprovado no município. E cada município poderá ter o seu e deverá ter o seu próprio, que serão parametrizados aqui nessas rotinas aqui do cadastro. E neste caso aqui, quando for efetuado um parcelamento, a primeira pergunta é se ele vai aderir ou não ao refis. Quando ele adere ao refis, por exemplo, aquela 456, já veio aqui todos os valores que ela tem em atraso, já com o abatimento que foi escolhido no número de parcelas. Por exemplo, o total da dívida é 11.400. Mas digamos que eu vou abater em 2 parcelas. Está aqui o valor das 2. Então, quando eu confirmo esta tela, o sistema vai gerar o parcelamento em 2 parcelas, de todas essas parcelas que estavam em débito, e essas 2 parcelas vão ficar lá no sistema aguardando o momento em que as leituras sejam registradas, para que quando for impresso a fatura já esteja com o parcelamento lá calculado. Transferência de dívida é um outro item que consta também no sistema. Você pode, mediante comprovação de legalidade de ser feito, por exemplo, a ligação do mesmo proprietário, você poderia transferir os dados, o débito de uma fatura para outra. Existem critérios que cada SAMAI adota na sua administração para fazer essas transferências, mas a possibilidade existe de ser feito. Então, por exemplo, aqui eu estaria transferindo esta dívida aqui do Tiago para a Maria. No caso, ele tem apenas um fatura. Se tivéssemos aqui pegando aquela ligação 456, nós estaríamos transferindo toda aquela dívida, que seria aquele montante todo de 5.000, para a ligação, por exemplo, 123, ou seja, da Maria para o Joaquim. O sistema vai registrar toda essa transferência, identificando aqui no documento qual é o número da ligação de origem, vai ficar lá na ligação 23. Tá? Então, esse aqui também é um outro item que tem aqui na sequência, que seria a transferência de dívida. Lançamento de serviços, por exemplo, são serviços que não sejam, por exemplo, lançados por ordem de serviço, mas que possam ser lançados eventualmente. Taxas também, alguma taxa eventual que vai ser cobrada na ligação, junto com a ligação de água. Parcelamento, recálculo de faturas. Caso haja alguma necessidade de recálculo, é possível recalcular todas as faturas sem necessidade da digitação das leituras novamente. Uma eventualidade para isso quando a entrega da fatura é no portão, é uma rotina que já dificilmente ela vai ser executada, porque vai mudar a fatura que está na mão da pessoa e que ela já recebeu no momento da coleta. Mas quando uma coleta sem emissão, digamos que houve uma alteração da fatura depois
um reajuste de fatura, de tarifário, depois da coleta executada, seria possível recalcular sem precisar digitar a leitura de ninguém. Ou seja, com as leituras ele simplesmente recalcularia de novo. É uma outra possibilidade. As trocas de hidrômetro. Existe também aqui a questão e o registro de todas as trocas de hidrômetro que foram feitas na cidade, aonde você identifica o hidrômetro que está sendo retirado, identifica o hidrômetro que está sendo instalado, aqui seria o número do hidrômetro, a leitura do hidrômetro que está sendo retirado, e caso haja, não é comum, mas caso haja, a leitura do hidrômetro está sendo colocado. Não é usual, porque normalmente quando se troca um hidrômetro, se troca um hidrômetro novo. Então a leitura seria 0, mas numa eventualidade de uma troca por um hidrômetro recuperado, ele pode até ter uma leitura já registrada e ele começa a partir dali. E quando isso aqui é lançado no sistema, a diferença entre a última leitura e a leitura que foi registrada é calculada e lançada para ficar aguardando o registro da leitura lá no portão, para daí colocar junto com o consumo da troca. Então, o consumo realizado vai ser o consumo da troca, mais o consumo efetivo na leitura. Né? E isso daí é calculado daí tudo lá na hora em que digita a leitura. As segundas vias. Existe a possibilidade também de gerarmos carnês. Usual seria a segunda via de fatura. Emitir uma segunda via de uma fatura, por exemplo, a 456, aquela ligação que nós temos um monte de débito. Se eu selecionar qualquer uma dessas faturas, eu não vou gerar e vou pedir para imprimir, eu teria a impressão da fatura, propriamente dita, com os códigos de barras, código de barras normal e também com o Pix. Essa fatura poderia ser paga em qualquer agência, em qualquer banco, em qualquer aplicativo de celular por causa do Pix. E ele cairia na conta em que o SAMAI fez o convênio. Por exemplo, se digamos que fez o convênio com o Banco do Brasil. Esta fatura, ela poderia ser gerada no escritório e no caso da coleta, ela seria impressa lá no portão. Claro, aqui eu não tenho o coletor para poder acessar, mas o sistema de coleta registra lá todos os dados das leituras desta ligação e vai imprimir a fatura com estas informações que estão aqui na tela, inclusive com o Pix. Esta fatura poderia também ser enviada por e-mail, a segunda via. Por exemplo, está aqui os dados do envio, para que se a ligação de água, nesse caso aqui, não tem o e-mail cadastrado. Aqui no campo não está aparecendo o e-mail. Mas se fosse uma ligação que tivesse um e-mail cadastrado, seria possível disparar a fatura por e-mail. É uma facilidade que hoje em dia é muito utilizada e facilita muito, e cada vez mais está sendo utilizado a menor quantidade de emissão de papel. Então, mesmo as faturas coletadas, por exemplo, aqui no cadastro de usuários, 456, existe uma informação dizendo tipo de fatura, se é impressa ou por e-mail. Se ele tem a opção pela agência virtual, sim ou não. Tá? Se ele for um optante em receber por e-mail e tenha aqui o campo e-mail preenchido, essa fatura não será impressa no portão, ela será coletada e enviada por e-mail, não impressa no portão. E no caso de ser um optante pela agência virtual, que é um item que a gente vai ver depois lá no item número 16, este usuário cadastraria no primeiro acesso a sua senha e teria todas essas facilidades no seu computador ou no seu celular, podendo ter a emissão das segundas vias, as consultas de certidão negativa, todas as informações que ele precisaria consultar no escritório, ele consultaria em casa ou no celular, inclusive com a emissão e aí podendo até efetuar o pagamento pelo Pix. Tá? Aqui nessa aba outras, tem outras conexões com outros sistemas, por exemplo, sistema de baixa.
Bom, esse aqui é um sistema que vai fazer as baixas automáticas que vêm com os retornos do banco ou do agente arrecadador. Depois eu vou entrar para detalhar um pouquinho melhor. O sistema de coleta. O sistema de coleta é um sistema que apresenta funções de exportação dos dados, ou seja, você selecionaria uma rota e geraria o arquivo que vai para o aparelho, para o celular. Esse aparelho seria levado para o celular, poderia ser levado até via Wi-Fi, coletadas as leituras lá no portão, com o leiturista com essas informações em mãos, no aparelho, e depois seria gerado um retorno, e esse retorno também seria processado aqui com a importação das leituras realizadas. Esse retorno também existe a possibilidade de ser feito automático com a coleta lá no portão, ou seja, confirmou lá no portão, dependendo da qualidade do sinal, essa informação já estaria disponível aqui no sistema no escritório, usando o Wi-Fi ou usando a rede de telefonia. Tudo depende de ter um pacote de telefonia móvel eficiente e com bom sinal, mas é possível. O sistema de ordens de serviço seria um sistema que todos os serviços que são gerados, que são lançados, o sistema gera uma ordem de serviço. Essa ordem de serviço, ela precisa ser depois executada, porque quando você gera, você imprime, entrega para o pessoal do setor responsável pelo serviço, eles executam o serviço, e as informações de retorno desse serviço são lançadas e fecham a ordem de serviço. Nesse momento, o sistema vai estar conectando e vai estar identificando essa aba ordem de serviço. No caso aqui não tem nenhuma ordem de serviço cadastrada para essa ligação. Mas caso houvesse um serviço, por exemplo, de troca de hidrômetro, ela estaria aqui uma ordem de serviço para fazer a troca do hidrômetro e ela estaria inicialmente em aberto. Quando lá no SaiOS ela for encerrada pelo motivo de ter sido executado a troca, ela estaria aqui com a aba e com as ocorrências do encerramento. Ordem de serviço. O Scilab são as informações que você registra de todas as análises que são efetuadas para que seja atendido e seja colocado na fatura de água de acordo com as portarias em vigência. Essas portarias determinam lá que tem que ter a qualidade, os itens prioritários ou principais de qualidade da água, e é através do Scilab que essas informações são digitadas e informadas ao sistema. Então, tem a manutenção das análises, tipo de análise e os lançamentos que vão sendo feitos. E aí, no sistema, lá na hora da impressão, eles colocam, o sistema calcula a média e lança a média. Gerenciamento de coleta de lixo. Bom, esse aqui é um sistema que, para quem tem, por exemplo, para quem vai ter ou terá algum dia, também a administração da coleta de lixo, existem duas situações. Primeira situação seria o cálculo da coleta e cobrança, para quem já tem ligação de água. Esse cálculo e essa cobrança é feito junto com a fatura. Mas também tem situações de imóveis que não têm ligação de água, mas têm coleta de lixo. Então, esse é um cadastro que não fica lá no SaiConta, mas fica aqui no coleta de lixo, onde essas ligações são cadastradas e elas são emitidas não numa fatura, mas num documento, num carnezinho ou num documento chamado DAN, de Documento de Arrecadação Municipal, que também terá o PIX, também terá o código de barras, mas não é dentro do sistema de faturamento, não é junto com a fatura de água, é separado. Se eventualmente um dia a ligação, esse imóvel passa a ter uma ligação de água, essa situação muda. Ele deixa de ser controlado pelo sistema de coleta e passa a ser controlado e gerada a coleta de lixo junto com a ligação de água. Macromedição. Seriam todos os macromedidores. Por exemplo, aqui no caso tem um cadastrado, que seriam as leituras realizadas nos hidrômetros de saída, por exemplo, do reservatório, né?
Então, nós temos aqui as ligações de água que são atendidas por esse reservatório e as leituras que foram coletadas. Aqui ainda não foi lançado nenhuma, mas teria aqui os dados do macromedidor, né? Na teoria, serviria para confrontação de tudo que que passou que saiu do reservatório, por exemplo, e que tenha sido comparado com o volume de leituras lá na rua, ou nas ligações que pertencem a esse determinado reservatório. É uma comparação, vamos dizer assim, visual, que poderíamos se ter. Eu produzi tanto e eu coletei tanto. A diferença entre uma leitura e outra leitura, ou seja, a leitura de rua com a leitura do macro, ficaríamos em questão aí, por exemplo, como ter vazamento, perda no caminho, e aí seriam outras análises que poderiam ser feitas com base nessas informações, né? Exportação de dados para o Tribunal de Contas. Bom, aqui nós temos exatamente a geração do banco, do arquivo de envio, de remessa, para o Tribunal de Contas, aonde nós temos aqui o diário, as pessoas do cadastro, o cadastro de pessoas, o diário de arrecadação e o contratos de atos não seria o caso, que aqui veio a mais, mas seria o diário de arrecadação e as pessoas do sistema, as pessoas com CPF, o número de CPF. Ele gera esses arquivos. Hoje, normalmente vai ser enviado para a prefeitura baixaria lá no seu sistema e teria todo o diário de arrecadação lançado e registrado também integrados aos lançamentos da prefeitura propriamente dita. E temos também aqui uma outra exportação, que é um outro layout, que não é no formato do Tribunal de Contas, mas no formato dos prestadores de serviço da prefeitura. O diário da arrecadação tem um relatório aqui, nas emissões de arrecadação, que depois a gente vai ver, que é o diário da arrecadação propriamente dito, é um relatório em papel. Mas esses dados que vão para o diário da arrecadação, que está impresso em formulário, eles também são gerados. Uma hipótese lá pelo formato e layout do Tribunal de Contas, mas numa outra hipótese, num layout em que os fornecedores de prestadores de serviços da prefeitura têm como definido para que essas informações sejam recebidas via arquivo. Aí eles pegam esses arquivos, processam lá nos seus sistemas e registram de uma forma rápida e direta tudo o que aconteceu na arrecadação da autarquia. Bom, nós teríamos aqui ainda, falando de baixa manual, não de baixa eletrônica, as baixas manuais que podem ser usadas, mas hoje, como tudo gira em torno dos bancos, normalmente tudo isso aqui vem via arquivo, não é mais via manual. Mas tem SAMAIs que ainda utilizam as baixas manuais. Por exemplo, por aqui a data da baixa. Ligação, por exemplo, 456. Eu selecionaria as ligações que eu estou baixando, que a pessoa efetuou o pagamento, e confirmaria, já calcularia o juro e multa, e lançaria o juro e multa na fatura do mês seguinte. Todo o cálculo de juro e multa é lançado na fatura do mês seguinte, sempre. Digitação de leituras, novamente, caso não utilize o aparelho para coleta com emissão ou mesmo sem emissão, as leituras seriam digitadas via boletim. Existe um relatório, aqui nos relatórios de leituras, que é o boletim de leitura. É um formulário, esse formulário tem lá, ele utiliza como parâmetro a sequência do roteiro de ligações. Esse roteiro de ligações define as posições de leitura e o leiturista, com esse boletim em mãos, vai lá e coleta, anota e devolve para o escritório. Claro que, se nós pensarmos em coletores em celulares coletando dados, isso tudo não existe, porque tudo é feito na hora. Mas a possibilidade de ter a leitura via boletim, ela existe e está aqui ainda. Usa quem, nas situações de necessidade ou quando
não tenha ou não possa, ou o aparelho está com defeito, ou não tem substituição, é possível fazer leitura via boletim. Mas até a recomendação e até a questão de eficiência e rapidez, até mesmo na questão de entrega da fatura, seria o uso dos aparelhos móveis. Isso é inquestionável. Agora, mesmo assim ainda, cada vez mais está ficando claro que emitir a fatura no portão está sendo substituída pelo envio por e-mail. As opções por envio por e-mail estão sendo cada vez mais frequentes, mas nada impede que também se emita no portão e também, simultaneamente, em conjunto, tenha ligações que recebem por e-mail. Uma coisa não inviabiliza a outra. Quem optar por e-mail, recebe por e-mail, não tem a fatura no portão. Quem optar em não receber por e-mail, vai receber a fatura no portão. E se tiver alguma autarquia que ainda pretende ou não tem, ou pretende comprar ou não comprou ainda, o aparelho móvel faz com boletim de leitura. Encerramento de consumo também é um outro item que consta da lista. É onde eu tenho, para uma ligação que normalmente o mais comum são ligações de locação, mas não obrigatoriamente apenas elas. Quem muito usa isso é quando a imobiliária pede que o inquilino vai deixar o imóvel, ele pede o encerramento da ligação, ou seja, ele coleta a leitura lá no aparelho, devolve para a autarquia, e a autarquia, uma vez que lança essa leitura aqui no consumo faturado, aqui, ó, o que vai acontecer? O sistema vai calcular e fechar essa conta toda, tudo que a pessoa tenha de débito, tudo que está em aberto, tudo que ainda vai vencer, o que já venceu, ela fecha tudo isto, calcula essa fatura, caso haja algum faturamento adicional, e lança tudo no mês de competência atual, ou seja, ela incorpora todos os débitos, todos os lançamentos em um único lançamento e imprime esse documento e a pessoa vai lá e pega e paga. Quando ela efetua aquele pagamento, ela quita tudo aquele imóvel, daquela residência, e aquela residência fica disponível para a próxima locação sem nenhum ônus, sem nenhum débito, sem nada, até podendo tirar a certidão negativa. Como eu disse, não é obrigatoriamente, não seria, vamos dizer assim, exclusivamente para casas que estão em locação. Qualquer ligação poderia pedir encerramento de consumo, mas o mais usual é em casas que o proprietário loca. Né? Lançamentos fixos. Bom, eu vou voltar um pouquinho aqui atrás, no cadastro de usuários. A ligação 456, lançamentos fixos, estaria aqui a lista dos lançamentos. Bom, como eu comentei no início, uma das possibilidades é quando a pessoa autoriza, mediante documento da autarquia, autoriza um débito na conta dela com um beneficiário que ela determina. Por exemplo, Santa Casa. A pessoa quer contribuir R$1 por mês para a Santa Casa. Isso aqui é cadastrado, tem lá aquela rotina que nós acabamos de ver aqui, os lançamentos, né, onde é feito o lançamento fixo, eventuais outros lançamentos fixos. É feito o lançamento aqui. E esse lançamento, a partir do momento que ele for registrado, ele vai para a ligação. Aliás, aqui é um relatório. Né? Ele vai para ficar registrado na ligação e todos os meses, enquanto tiver o prazo de validade, porque ele também, a pessoa estima um valor e estima também o prazo, por exemplo, 12 meses, esse lançamento vai ser incorporado à leitura e à fatura e a tudo que tiver pendente, em aberto lá naquela fatura que está sendo gerada. E vai ser depois feito a consignação desses valores e o pagamento e o repasse para as instituições que essas pessoas autorizaram ou fizeram essa transferência, autorizaram essa transferência. Prorrogação de vencimento é um outro item. Se você tem uma fatura
por exemplo, que você tenha lá um vencimento que já está programado, você poderia mudar esse vencimento. Esse vencimento, por exemplo, desta ligação é o mês de competência 9, inicial 1/12, aqui eu colocaria, por exemplo, o período que eu quero consultar, e o novo vencimento. Tá? Se eu colocasse aqui um vencimento 31/12, essa fatura, mesmo que o vencimento fosse 21, que é o que é programado lá no cadastro de ligações, que tem o dia que a pessoa escolheu para o vencimento, ele seria jogado para o dia 31, para o dia 30, ou o dia que for programado aqui. Isso é muito comum acontecer quando, por exemplo, o SAMAI perde o prazo para envio para o banco, por qualquer problema que seja, dos débitos em conta. Vamos dizer assim, a saída é prorrogar o vencimento daquelas contas que estão em débito, gerar o arquivo de novo, com novo vencimento, e enviar para o banco, para que ele seja efetivamente debitado nas contas e depois o retorno seja processado no sistema, para que a baixa seja automática. Tá? Os outros itens aqui eu já comentei. Inicial. Então, esse aqui seria o SAI Conta, que é o sistema de administração que o SAMAI usa no escritório.